Agora, na hora da bênção, contando a minha história. Irmão Paulinho, diga, meu filho. Hoje a história é com quem, filhote? Faça as honras, porque Ai, meu você Deus. tem tudo de Deus e mais um pouco que a gente ama, e não é pouco não, mais do que sorvete de chocolate. Meu Deus, que honra. Ó, hoje a história, irmão Rodrigo, é Sim. do irmão Felipe, Oba, bora lá. de São Carlos. Vamos lá? Queremos saber. Então, assume aqui a mesa, irmão Rodrigo. Deixa comigo. Vamos lá. Ó. E fechei o Face. Vai lá. Vamos lá. Bom dia, irmãos. Meu nome é Felipe e falo de São Carlos, no interior de São Paulo. Quero agradecer a Deus porque eu sou um milagre ambulante nas mãos de Deus. Desde o meu nascimento, a presença de Deus tem estado comigo, me amparando e mostrando o quanto Ele me ama. Quando nasci, meus pais já serviam a Deus, e eles, quando nasceram, os pais deles também. Nossa casa sempre esteve na presença de Deus, desde sempre. Minha mãe é organista na casa de Deus e meu pai é diácono. Quando minha mãe estava de 8 para 9 meses da minha gestação, irmãos, foi atropelada na calçada de casa por um homem embriagado. Fomos ela e eu para o hospital, entre a vida e a morte. Tiveram que fazer o parto às pressas e minha mãe perdeu o braço e o útero, irmãos. Foi tudo muito rápido e ficamos os dois entre a vida e a morte. Eu tive afundamento de crânio e com isso uma deficiência para respirar. A parte do meu cérebro que comandava a respiração e os batimentos cardíacos foi seriamente comprometida. Com 10 dias de nascido, foi implantado no meu corpo uma espécie de eletrodo que fica ligado a um aparelho externo para fazer meu coração bater. Fizeram com 1 mês de vida em mim uma traqueostomia e ligaram um tubo também a um cilindro externo que me fazia respirar. Minha mãe e eu ficamos 2 meses e meio internados lutando por nossas vidas. Muita oração, muito choro e Deus sempre sustentando meu pai e minha irmã mais velha pela palavra dizendo que era vida e não morte. Depois de quase 1 ano de fisioterapia e muitas dores, mamãe começou a andar devagarinho e fazer suas atividades com mais facilidade. Até hoje, ela manca um pouquinho por consequência do acidente. Eu fui condenado a ficar com aquele aparelho ligado em meu coração para ficar vivo e o cilindro de ar para poder respirar o resto da minha vida, que segundo os médicos não passaria de 15 anos de idade. Meus pais sempre foram pessoas de muita fé e em momento algum desfaleceram na esperança de que Deus havia prometido. Cresci sempre com muitas idas e vindas ao hospital e de tempos em tempos fazendo cirurgias para ajuste do aparelho do coração e também do tubo de tráqueo. Conforme fui crescendo e tendo consciência de tudo, sofria bastante, não só pelo incômodo de parecer um robô, como pelo medo da morte e das cirurgias que eram recorrentes, irmãos. Sem poder ir à escola 2 vezes por semana, vinha uma professora na minha casa, enviada pela prefeitura. Para a surpresa da medicina, completei meus 15 anos de idade. Sempre com muita luta e dificuldade, mas Deus honrando o que havia prometido aos meus pais. Uma ocasião, veio um grupo de jovens me visitar num domingo, após o almoço. Trouxeram instrumentos e fizeram a maior festa na minha casa. Eram muitos moços e moças, e cantaram e oraram conosco até o final da tarde. Fiquei muito feliz porque era muito solitário. Eu via os músicos tocando os instrumentos e tinha muito desejo de um dia tocar. Mas como, irmãos? Se nem respirar sozinho eu podia, quanto mais tocar um instrumento. Eu falava com uma voz robotizada e tinha muita vergonha, então quase nunca falava nada. Me comunicava por gestos e os médicos diziam que isso era muito ruim, porque com o tempo minhas cordas vocais atrofiariam e eu não conseguiria falar nunca mais. Enfim, era sempre uma sentença pior do que a outra em minha vida. Mas naquela tarde, antes de irem embora, o grupo de jovens pediu para orar. E claro, meus pais aceitaram de pronto. No meio da oração, a presença de Deus invadiu nossa casa e todos foram tomados por uma glória que até hoje não esqueço. No meio da oração, uma menininha bem ruivinha dos cabelos cacheados Aleluia. Veio até a cadeira de rodas onde eu estava e me deu um abraço bem gostoso. Colocou as mãozinhas no meu peito e disse: agora você já pode respirar, viu? Já está tudo bem. Naquele momento, irmãos, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E comecei a falar em línguas. A mocidade e meus pais também foram tomados por aquela glória maravilhosa.
Quando tudo aquilo cessou, eu estava todo sujo de secreção daquele tubo de respiração, e ele havia saído da minha garganta, irmãos. Meus pais saíram às pressas para o hospital comigo, e chegando lá, depois de me socorrerem, ninguém soube explicar, mas eu estava respirando sozinho e sem o cilindro. Santo Deus. Eu estava sentindo muita palpitação no coração, e os batimentos muito acelerados. Irmãos, me levaram ao centro cirúrgico, e o eletrodo que foi removido do meu coração, Deus havia me curado naquela tarde, queridos. Pulmões e coração 100% perfeitos. Glórias a Deus. Hoje tenho 36 anos, sou casado e até hoje ninguém sabe que a menininha que me tocou no peito e porque todos diziam que não havia nenhuma criança junto de nós naquela tarde. Creio por fé que Deus enviou o seu anjo para me curar naquela tarde. Trabalho, ando normalmente, tenho 3 filhos e junto da minha esposa todos servimos a Deus com maior alegria, porque para Deus nada será impossível. Deus que abençoe os irmãos na rádio, estamos ligadinhos sempre com vocês. Deus seja louvado. Amém.